Bom, vamos lá então? Tudo bem aí, Lipe, Thalita, Tudo ótimo. certo? Bom, gente, vamos lá. Esse aqui é mais um webinar do OLX Convida. Hoje eu tenho aqui o Lipe e a Thalita apresentando o Google e a Cielo, respectivamente. E o objetivo aqui é a gente bater um papo um pouco mais tático, talvez, né? Acho que a gente está tendo bastante conteúdo aí através de webinars, ou de outras formas, né, no modo geral. E a gente passou um tempo, já estamos mais de 3 meses aí dessa crise, né, que tem mexido bastante com o consumo, e principalmente, na verdade, com o nosso mercado de mídia, né? Então, a ideia aqui, a gente está com 3 chapéus distintos, o Lipe representando uma empresa de tecnologia, né, que é o Google, a Thalita representando um anunciante, né, super grande e representativo que é a Cielo, e eu que no chapéu também, claro, eventualmente posso representar a OLX como marca, mas aqui estou com um chapéu de veículo, então a gente tem os 3 players aí nessa discussão. A ideia é eu trazer algumas perguntas, mas claro que é um debate e todo mundo tem a possibilidade de fazer perguntas e a gente vai emendando aqui no meio, ou eu vou deixar um tempinho depois que a gente pode responder todas as perguntas. Certo? Então, vamos se apresentar, né? Acho que é a primeira coisa. Eu sou o Rafael, lidero o time de publicidade e parcerias na OLX, cuido da parte de estratégia de operações, adoro o tema de uso de dados, eu acho que a gente passa por esse tema há muito tempo, assim como o mobile, né? Vocês estão no mercado, sabem que a gente fala desde, sei lá, quantos anos atrás, que é o ano do mobile, com os dados é a mesma coisa, né? A gente fala todo ano que é o ano dos dados, né? E a gente continua com essa frase, mas na verdade significa que cada vez mais se torna importante, né? Quando a gente fala do mobile naquele momento, era porque o mobile de fato estava mudando e o consumo de fato estava na plataforma. Agora os dados são a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente fala há um tempo, mas de fato a execução ela não é bem feita ainda, né? Tem muitos obstáculos pela frente e a ideia é que a gente discutir isso aí. Então, me apresentei. Thalita, quer falar, se apresentar rapidinho? Claro, claro. Boa tarde, boa noite, né? Acho que já para o pessoal. Primeiro, quero agradecer super o convite aí da OLX. É um prazer estar falando aí com você, Rafa, com o Luiz também, parceiro aí do Google. Me apresentando, eu sou a Thalita, eu trabalho na área de marketing da Cielo. Lá na Cielo eu lidero as frentes de mídia, de mesa de performance, de data marketing, então minha área é uma área provedora aí de dados e de jornada do cliente. Então, acho que eu tenho o privilégio aí de, na minha estrutura, ter uma visão mesmo 360, uma visão multicanal da minha audiência, do meu público. Então, por isso que eu acho que esse tema é tão presente aí, dados é tão presente na minha vida, na minha rotina de trabalho, e também, assim como você, Rafa, sou super animada aí com esse tema e acho que do nosso lado aqui, anunciante, na visão de anunciante, é uma grande fortaleza a gente poder trabalhar com dados, seja para mostrar o nosso potencial internamente, ou seja para gerar resultados e trazer aí benefícios para toda a nossa cadeia, desde os nossos clientes e potenciais clientes também. Maravilha, show de bola. E aí, Lipe, pode se apresentar. Boa. Rafa, cara, muito obrigado. Me apresentar, meu nome é Luiz Felipe, como vocês perceberam, o Rafa me chama de Lipe, é um apelido já de mercado de alguns anos, é bem comum. Eu estou no Google há uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu trabalho na área de parcerias. O meu papel é um papel bem importante de fazer a relação entre agências de anunciantes e os nossos veículos que são parceiros. Então, a minha área trabalha principalmente com veículos como LX e outros grandes do mercado, e o meu papel é fazer essa ponte e tentar entender um pouco como a gente consegue identificar melhor as demandas e as necessidades desses anunciantes e como os veículos conseguem atuar. Acho que é extremamente importante para o meu papel entender o momento de cada setor, digamos assim, desse nosso ecossistema com relação a dados. Então, como os anunciantes estão olhando para dados, como eles olham para o consumidor deles, para o usuário deles, se eles têm uma visão única ou não,
qual que é o papel da agência também nisso tudo, se elas estão maduras o suficiente para acompanhar essa discussão e conseguir oferecer uma consultoria para os seus anunciantes, e, é claro, para os veículos que têm aí a grande base de consumidores, como é que você explora essa base, como é que você oferece segurança para o seu usuário e também publicidade de qualidade para os seus anunciantes. Acho que por ter um background, por ter uma experiência muito forte em mídia programática, já são anos já falando sobre dados, falando sobre cookie, sobre privacidade, como é que a gente respeita o usuário, mas ainda assim como é que a gente mantém um ecossistema de mídia digital fomentado e saudável, né? Então, e queria agradecer mais uma vez, acho que é uma honra estar aqui representando o Google e falando com dois feras aí, que é o Rafa e a Thalita do mercado. Maravilha. Bom, vamos começar. Vou dar uma introdução aqui, e aí eu vou pedir para vocês ou complementarem, concordarem ou discordarem de mim, né? O que a gente está vendo pós-crise, né? Pós começar a crise, né? De um modo geral, CPMs caíram, né? Acho que, de um modo geral, CPMs caíram. A gente está num momento com uma performance muito mais agressiva, né? Ou seja, o ROI, de fato, ele é bem agressivo. O programático, né, mídia programática, ele tem, de fato, uma atração, dado que você tem um controle maior do ROI ali, né? Você tem o anunciante, ele consegue definir os seus targets e ali ter um controle muito maior. Então, e de fato, o papel da automatização do processo com mídia programática ele também é eficiente, né? E o outro ponto é a mudança das campanhas, né, de fato, ou seja, adaptações e readaptações de mensagens, o consumo, acho que é redundante, né, mudou bastante, as categorias principais mudaram bastante, e com isso a gente, na estratégia de mídia, né, a gente também precisou passar por readaptações, segmentações, enfim. Então, o que vocês enxergam com isso? Vocês concordam comigo? Como é que vocês estão enxergando isso? Thalita pode falar aí. Claro, não, totalmente. Acho que foi um susto aí para todo mundo, né? O início da pandemia, acho que pegou, obviamente, todo mundo de surpresa. E eu vejo, Rafa, que assim como o vírus ele é uma incerteza aí no mundo da saúde, ele também é uma incerteza no comportamento de consumo das pessoas, né? E isso impacta muito para a gente que trabalha com mídia. Então, tudo isso que você acabou de falar, de aprendizados, da questão da programática, dos algoritmos, de campanhas que estavam rodando certinho, com as tendências tudo muito super calculadas. Eu acho que quem está numa maturidade de anunciante já há um tempo, já tem as campanhas já devidamente programadas. Então, obviamente, a gente faz ajustes, mas não um ajuste brusco como aconteceu agora. E essas mudanças, esses comportamentos vêm mudando constantemente, né? Então, acho que não só a forma do usuário consumir a mídia, então o que eu percebi lá na Cielo, né? Quando a gente estava observando qual que era o comportamento do consumo do nosso target, ora no começo da pandemia ele estava muito ligado em noticiário, aí passou 2, 3 semanas, de repente aquela frequência que era de 7 dias por semana, ela passou a ser 1 dia por semana. Então as coisas foram modificando de uma forma muito rápida e se a gente não tivesse as ferramentas e uma mesa de performance, tivesse muito próxima dos veículos e da tecnologia para entender essas mudanças de comportamento, a velocidade que a gente fez esse redirecionamento das campanhas não teria sido tão rápido. Então, o que eu vi foi uma mudança de comportamento do consumo, dos meios, e também no processo todo da jornada. E de públicos que eu não falava e que agora eu observei que são meus públicos target, tá? Então, eu vou entrar um pouco aqui no tático. Que a gente viu? Acho que 2 frentes. O desemprego começou a acontecer e aí as pessoas, o mercado informal, né, de venda, né, as pessoas empreendendo, se é que a gente pode chamar isso de empreender, mas numa situação de vulnerabilidade, começou a vender aí produtos, enfim. Então, pessoas que nunca não tinham o perfil mesmo de um varejista ou de um empreendedor acabaram se inserindo aí nesse mercado. Então, eu tive que redescobrir comportamento de navegação, o que eles consumiam para impactar e chegar nessas pessoas.
Outra mudança de comportamento era a jornada mesmo de compra. Quando eu falo, né, o produto que eu trabalho de adquirência, ele vai desde, né, a Cielo é muito além da maquininha, então a gente trabalha com plataformas de e-commerce, com links de pagamento, etc. Então, teve uma mudança, que minha jornada que antes demorava aí uma semana até efetivar de fato a venda, a compra, agora passou a ser 3, 2 dias até. Então, teve muita modificação e que a gente tem que, o tempo inteiro, de fato, tá atento nessas mudanças aí de jornada e de consumo. Então, acho que tem que ter fôlego aí e tem que estar tem muita pesquisa sendo disponibilizada pelo mercado. Eu estou me surpreendendo muito como os veículos têm trabalhado de forma muito rápida. Acho que a Cielo, aqui tenho uma visão de anunciante, mas eu tenho muito dado também, porque a Cielo passa aí, transaciona 200 milhões de cartões, seja no ambiente físico ou virtual por mês, então a gente tem muito dado de comportamento, esses dados também estão disponibilizados aí no site da Cielo, então acho que a gente ficar atento a essas pesquisas, a essas necessidades, a essas mudanças é muito importante para parametrizações de campanhas e de mensagens também. Não sei se eu me estendi demais, mas acho que é Não, um pouco isso. boa, muito bom, muito bom. Lipe, você quer complementar do seu Claro. ponto de vista? Adorei a fala da Thalita, acho que é exatamente isso, e é interessante, eu que sento meio que no meio, né, entre o anunciante e o veículo, vi essa tendência. Então, no primeiro momento de pandemia, tem aquele susto, aquele ajuste de rota brusco, mas aos poucos a gente vai percebendo que, tá, calma, esse foi o susto, a gente teve talvez uma retração, mas a gente precisa continuar investindo no nosso consumidor. O que é o nosso consumidor? Qual que é o dia a dia dele? Então, a gente viu empresas, principalmente, que têm uma tendência mais digital e têm uma maturidade maior, fazendo essa mudança de rota, não tão agressiva, e reajustando num segundo momento, que eu acho que a gente está terminando esse segundo momento, para entender, beleza, durante a pandemia, esse é o nosso cenário, é assim que o nosso consumidor está atuando. Eu acho que agora a gente vai seguindo para um terceiro momento, que esse é o nosso novo normal, né? A pandemia continua presente, ela está no dia a dia das pessoas, mas no primeiro momento ninguém pensava, por exemplo, em comprar um carro, certo? Pensando em pandemia, tem muita incerteza, não vou comprar um carro. Mas agora, por que necessariamente eu não vou comprar um carro? Por que necessariamente eu não vou comprar um móvel, alguma coisa para minha casa? Então as pessoas já estão voltando a pensar em consumir isso, faz com que as empresas também voltem a olhar e voltem a investir em diversas frentes. Claro, com exceção de algumas categorias, como a categoria de viagens, que ainda pode sofrer esse impacto por alguns meses. Eu queria só adicionar um outro ponto, Rafa, para essa discussão toda, que é o fator humano que a gente passou durante essa pandemia. Eu acho que é super importante a gente ressaltar, e dentro do Google a gente tem relação com diversas empresas, como isso impactou a gente, não só no nosso âmbito profissional, mas no nosso âmbito pessoal também. Então, alguns de nós já tinham a possibilidade de trabalhar de casa, de fazer o home office, mas a gente sabe que muitos dos nossos parceiros, dos nossos clientes, não tinham essa capacidade. Então, eu gostei muito da posição que o Google teve de olhar a empatia e como a gente se relaciona com o nosso consumidor. Eu acho que isso é extremamente importante quando a gente fala no mundo de hoje, de tentar entender a posição, porque quando a gente entende o nosso cliente, a gente também entende o nosso consumidor. Então, entender quais as dificuldades que essa pessoa está passando, seja dificuldade financeira, seja dificuldade realmente de saúde física ou mental. Então, acho que isso também é um ponto super importante que a gente passou, que a gente começou a olhar os nossos clientes e os nossos parceiros, não só como profissionais, mas também como pessoas no dia a dia. A gente acabou conhecendo a cara de muita gente, né? Através das reuniões, através das calls. Então, acho que é super positivo ressaltar isso também. Boa, muito bom. Vou me dar contigo, Lipe, aí depois eu que ouvir também a opinião da Thalita. Aí quando a gente aterriza aí na parte do uso de dados, e aí você pode fazer um cenário atual, mas ou também antes, depois, o que você enxerga? De fato, o que você está vendo no cenário atual, e aí, de novo, como você vê os dois lados, anunciante, a demanda e a oferta, o que está sendo prioridade para você? Assim? O que você está enxergando? O que o anunciante está demandando e o que o veículo está ofertando e se está casando, né? Ou seja, o que você está enxergando? Assim? Aí, de novo, pode ser o cenário atual ou um pré e pós-Covid. Sim. Não, eu acho que é engraçado porque
o que os anunciantes buscam e o que os veículos buscam primordialmente nesse primeiro momento é a mesma coisa, que são insights. Então, as pessoas buscam entender o que está acontecendo. Eu acho que a sensação de incerteza que a pandemia traz é muito forte. Então, é constante. Acho que a Thalita comentou, a quantidade de dados que a Cielo tem ajudam a trazer muito insights, e o Google também oferece para os nossos parceiros esse tipo de informação. O que as pessoas estão buscando? Qual que é o tráfego das pessoas? Como é que elas estão andando na cidade? Quais são os tópicos mais comentados nas redes sociais? Eu acho que tudo isso é o que os anunciantes têm buscado, e também os veículos, né? Buscando entender a queda de demanda. Realmente caiu, não caiu tanto, ou teve uma migração, reduzindo investimentos de marca, que no primeiro momento não faziam tanto sentido, focando muito mais no ROI, como você comentou. Então, acho que o que mais foi cobrado e o que mais os nossos anunciantes, nossas agências e veículos buscaram no primeiro momento foram os insights, foi buscar entender o que estava acontecendo. Quando a gente volta para eles, mostrando um pouco do cenário, através de relatórios, através de informações que são públicas, eles falam, beleza, aí eles levam isso para dentro de casa, e aí eu acho que é um cruzamento de dados entre o que está acontecendo fora, né, da minha empresa versus o que está acontecendo dentro da minha empresa. E aí que eu acho que houve uma maturidade e uma maturação muito forte dos nossos parceiros, que a pandemia em si forçou. Né? Tem até um meme, uma piada da internet que eu acho que muitos de vocês viram, que é quem forçou a digitalização da minha empresa, né? Foi meu CEO, foi meu CTO, ou foi o Covid-19? E, de fato, o Covid-19 forçou muitas empresas a olhar para o nosso mercado e para o nosso dia a dia de um jeito muito diferente. Então, a gente costumava a ir para o trabalho, a fazer o horário fixo. Agora, todo mundo está em casa e as empresas têm que continuar produzindo e continuam produzindo. Eu brinco com o pessoal que, uma fala até do meu chefe, que a gente parou nessa pandemia, mas sem realmente parar, né? A gente parou de ir para o trabalho, a gente parou de sair, mas a nossa vida continua acontecendo numa tela, e a gente continua sendo muito produtivo e fazendo muitas coisas. Então, acho que houve esse cruzamento, e quando as empresas fizeram esse cruzamento, elas perceberam que tinha muito para melhorar dentro de casa, seja em processo, seja em compra de mídia, seja em comunicação interna. Então, acho que esse acabou sendo um lado, digamos, positivo para o mercado desse novo normal, digamos assim. Olha, legal. Esse é um ótimo ponto, né, quando a gente fala do uso de dados, porque a primeira coisa que a gente faz, a coisa que a gente consegue obter é conhecimento, né? Então, depois você vai pensar em uma ativação, como é que você consegue ampliar isso na compra de mídia, né? Mas a primeira coisa, e nesse momento que a gente está precisando é de muito insight, de muito conhecimento, né? E basicamente é quando você tem informação no mercado, do lado do anunciante, do lado do veículo, que a gente consegue ter muito mais informação. A gente está vendo um boom, né, digital, tudo está crescendo, a audiência está crescendo, todo mundo, né? O e-commerce crescendo absurdamente, a audiência da OLX também crescendo absurdamente, né? E os portais também crescendo absurdamente, né? Então é muita informação, então a quantidade de dados ela vai aumentar. Mas o que você acha, Thalita? O que você está enxergando? Acho que eu vou puxar um pouco esse gancho da digitalização e trazer assim para a realidade do pequeno também, né? Porque às vezes a gente fica muito no nosso contexto aqui de grande anunciante, e a questão da digitalização ela veio de fato para ficar, né? Então, se as grandes empresas tiveram que se movimentar, a gente viu, acho que projetos que estavam parados aí há meses, né, sendo empurrados, todo mundo teve que adotar metodologia ágil para colocar coisa na rua, porque senão a gente ia parar de fato de operar. Então, muito projeto que estava engavetado, eu vi que aconteceu aí de uma forma muito mais rápida. Mas a digitalização também está acontecendo para o pequeno, né? Então, para quem aí... Principalmente, né? Exato, principalmente. Então, quando começou a crise, e a gente foi começar a entender o comportamento do nosso público e entrou muito em contato com os veículos, o Google foi um grande parceiro aí nesse sentido de provedor de pesquisa, e a gente cruzar dados, informações, etc. Mas a gente acabou indo, por exemplo, vou trazer aqui um caso aí que aconteceu, que foi a parceria com o Sebrae. A gente foi direto para o Sebrae para entender mesmo qual que era a dor desse cara que tem um negócio e de repente viu o negócio dele fechar. E aí veio justamente essa questão que é uma prática tão comum que está no nosso dia a dia aqui de vida de mídia, que é o digital. Então, essas pessoas de fato estão com as portas fechadas e não sabiam fazer uma venda, não sabem fazer uma venda no digital. Mas elas têm noção, tiveram a noção que elas precisavam disso.
né? Então, acho que esse pedido aí foi muito forte. E aí, quando o Luiz falou um pouco de entender a realidade, de comportamento e de mudança de postura e de rotina, nós, profissionais de marketing lá na Cielo, tivemos que mudar. Então, de repente, a gente deixou de pensar só em uma campanha de mídia, que a gente ia para vender uma maquininha ou para vender um link de pagamento, e a gente começou a pensar, poxa, talvez a gente tenha que fazer um curso para ele aprender como ele vende nas redes sociais. Não é nem redes sociais, ele fala assim, como que eu vendo por telefone. Então, teve uma mobilização do time também de pensar em um formato diferente. Não dá só para eu ir lá e fazer a minha comunicação da forma como a gente estava fazendo. Então, muito teste foi necessário, não só teste, acompanhamento dos nossos testes diários, etc., mas uma mudança mesmo de que tipo de atividades e ações de marketing eu vou fazer para trazer esse cara para essa nova realidade que é a realidade digital. Então, se tem, acho que talvez uma dica aí para eu dar, tanto para veículo ou para anunciante, é pensar um pouco fora da caixa também como atingir os nossos públicos, porque às vezes não está ali no mais simples, né? No que a gente entende que é o nosso estilo de campanha ou a forma como a gente estava acostumado a fazer. Boa. Bom, só reforçando aí, pessoal que está ouvindo a gente, se quiser mandar perguntas, podem ficar à vontade que a gente responde aqui. Se não responder no meio do papo, depois a gente vai deixar um tempinho aí para se a gente tiver algumas perguntas. Legal, muito bom. A gente fala muito sobre agora, né, sobre essa parte de cultura de dados, a inteligência de dados, né, e tudo mais. O que vocês enxergam, e aí sobre a ótica, de novo, anunciante e sobre a ótica de um player de tecnologia, como é que você vê o nível de maturidade do mercado brasileiro em relação a isso, né? A gente tem discussões de brand safety, a gente tem uma lei chegando aí, né, a LGPD, a gente tem muita coisa na discussão, a gente fala muito de segmentação, né, tem gente que usa, tem gente que não usa, né? Talvez a Thalita saiba bastante, porque você tem um contato com bastante veículos também. Qual o nível de maturidade que vocês estão enxergando no mercado brasileiro? E o que você acha que onde que a gente está e onde a gente pode chegar nessa maturidade aí? Pode, enfim, fique à vontade, quem quiser começar. Acho que eu posso tomar a deixa. Acho que você falou de lei, falou de brand safety, são todos assuntos quentes no mercado, né? E eles já existiam, sempre existiram, a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz mais segurança para o nosso usuário e para nós como consumidores na internet. Ela já foi aprovada desde o ano passado, ela ia entrar em vigor agora em setembro e foi adiada para o ano que vem. Então, todos esses tópicos, é engraçado que eles já existiam e nem todas as empresas conversavam, né? Eu acho que o nível de maturidade ele é médio e eu diria às vezes até baixo, de um modo geral. Eu acho que o nosso mercado ele demora um pouco para se atualizar e acaba se atualizando um pouco na correria, mas isso não impede as empresas de fazerem um bom trabalho. Então, eu acho, de novo, a pandemia traz novas percepções, traz novas visões para essas empresas de beleza. Como é que eu olho para brand safety agora, no momento de pandemia? Como é que eu me relaciono com notícias sobre número de mortes, sobre número de infectados? Eu quero me posicionar desse jeito, não quero me posicionar? Ou como é que eu vou tratar o meu consumidor que está, talvez, com risco de saúde? Como é que eu vou me comunicar com esse consumidor? Então, acho que a pandemia traz essa percepção nova, mas ainda tem muito para a gente melhorar. A gente tem algumas empresas, acho que a Cielo é uma delas, que lideram essas conversas, que lideram esse tipo de iniciativa, mas o mercado, e acho que o nosso mercado acaba sendo feito por muitas empresas pequenas e médias, como a Thalita comentou, talvez não tenham essa percepção, não tenham essa preocupação por terem outras preocupações no dia a dia, ainda mais nesse período, que é a preocupação de sobrevivência. Então, acho que ainda falta muito para a gente chegar num nível onde nós possamos nos considerar um mercado maduro, mas eu acho que a gente se encaminha para esse momento, ainda mais com esses novos desafios. Eu acho que isso só tende a agregar e fortalecer, digamos assim, as empresas e os profissionais do nosso país. Legal. Super concordo aí, acho que isso é outro termo que está na moda, né, também entre a gente, que é a jornada rumo à maturidade digital, né, e onde a gente se encontra, e quando a gente coloca, aí tem
tem matrizes aí no mercado, né, correndo para você enquadrar onde está a sua empresa, e quando a gente vê, aí tem até uma que eu sugiro que vocês deem uma olhada, que é a matriz da BCG, que até é feita em parceria também com o Google, né, Luiz? Que você enquadra mesmo a partir de alguns requisitos onde você está nessa jornada. E quando a gente vê as empresas brasileiras em relação ao que está o mercado lá fora, de fato a gente ainda tem muita coisa para evoluir, mas eu estou vendo, pelo que eu vejo, né, dos profissionais e das empresas, tem uma vontade aí muito grande de evolução, porque se tem uma coisa que eu não gosto de ouvir aí de executivos de uma forma geral, tem partes do marketing que não dá para mensurar, que a gente não tem como saber o resultado. Isso me incomoda demais e a gente, eu acho que é um papel nosso como profissional aí dessa categoria, cada vez mais catequizar que não, toda e qualquer ação de marketing, ela pode ser sim mensurada e os dados estão aí para isso, os dados eles estão para rentabilizar, inclusive, os investimentos de marketing, e eu acho que é a área, talvez, que fala assim, mas é a área mais fácil de cortar. Quando a gente mostra os resultados e como a gente pode rentabilizar mesmo com o uso os resultados com o uso de dados, a gente consegue se mostrar, de fato, uma potência. E eu sinto que tem uma vontade muito grande do mercado em geral e ir rumo a essa jornada aí de forma mais fluida e mais rápida. Aí, passando para essa questão da lei da proteção de dados, que de fato é um tema que eu acho que da primeira vez que eu ouvi falar, não estava tão em contato talvez quanto o Luiz, acho que foi em 2018, finalzinho de 2017, assustou muito, né? E as pessoas que eu conversava também, esse tema falou, meu Deus, o que vai ser da mídia? O que vai ser da mídia digital, né? Que você falava, como que a gente vai trabalhar com essa lei? E aos poucos a gente foi vendo que não, que acho que a legislação aqui ela conseguiu fazer adaptações boas adaptações, entender a realidade, e cada vez mais acho que está todo mundo vendo que dado ele é importante, o uso de dados ele é importante respeitando a privacidade, vou falar um pouco sobre isso, é importante para todo mundo, né? E no fim todo mundo ganha. É bom para a gente que é anunciante, que tem aí um resultado mais efetivo com o uso de dados. Volto a falar para o pequeno anunciante, se o empreendedor ele tem uma floricultura no Rio Grande do Sul, não fosse o uso de dados, ele não ia conseguir anunciar e alavancar o negócio dele, né? Que sentido faria ele anunciar alguma coisa e impactar alguém de São Paulo, de Salvador? Então, isso só é possível por conta do uso de dados, né, de comportamento, de navegação e etc. É bom para o usuário também, porque quando ela é bem feita, numa frequência com a mensagem certa, é bom você ser impactado por um anúncio que de fato tenha relevância para você, então tem esse benefício, fora a infinidade de serviços, de conteúdos que só podem ser oferecidos de forma gratuita por conta do uso de dados. Então, eu acho que sim, tem adaptações que são importantes, a privacidade do usuário ela tem que ser de fato preservada, mais do que isso, a ciência de que os dados dele estão sendo utilizados tem que ser deixada de forma muito clara. Do ponto de vista da Cielo, a gente está pensando muito nessa jornada para ser uma jornada sem barreira tecnológica, para ele passar por todas as etapas, seja canal que ele estiver, e aí a gente está... Inclusive, hoje foi muito debatido sobre isso, aí meu time se reuniu para falar sobre esse tema, de testes que a gente vai fazer, dos momentos, as mensagens que ele vai passar no fluxo de navegação dele, né? Como ele vai ser impactado para ele aceitar ou não o uso de informação, que tipo de informação. Então, acho que a lei vem para deixar essa clareza e trazer essa segurança para o usuário, mas a gente não pode também ter uma barreira, uma fricção, né? A jornada dele tem que continuar sendo fluida e aí é nosso papel ajudar aí nesse processo. Acho que é isso. Muito bom. Deixa eu pegar o gancho, você falou um assunto super interessante, né? Acho que talvez uma das maiores dores que a gente tem quando a gente fala do assunto dados, assim, que é essa questão de catequização, né? Ou seja, conhecimento por parte do mercado de uso, como fazer esse uso, né?
como é que a gente pode ajudar o mercado? Como é que vocês enxergam aí na ótica de anunciante e o Google principalmente, né? Como é que a gente consegue fomentar, educar o mercado em relação ao uso de dados acurados, fazer o que é certo, né? Ou seja, privilegiar os dados do veículo ou do próprio anunciante, que são bases limpas, né? Que podem dar um resultado preferido, um resultado melhor. Do meu lado, eu como veículo, né, eu enxergo muito a questão de teste, né? Às vezes a gente prioriza como é que eu testo um dado X versus um Y, você tem que testar e ver que dá certo, né? Depois você vai trocando. A gente precisa estar muito próximo e levantar essa bandeira, né? Nas discussões, nos fóruns que a gente tem, seja no próprio IAB ou até mesmo nessas reuniões, né? A gente deixar muito claro. Mas como é que vocês enxergam? Como é que a gente consegue educar mais o mercado para o uso do dado de qualidade, que não seja nada, né, fraudulento, nada ruim, né, que também gere resultado respeitando dentro da lei? Como é que vocês enxergam essa questão de educação? Acho que treinamento é a palavra-chave e é engraçado que treinamento online, live, webinar, etc., se tornou uma coisa muito mais forte hoje em dia. Então, antigamente a gente tinha treinamentos, por exemplo, dentro do Google, sejam eles para veículos, sejam para anunciantes, onde a gente convidava os nossos clientes para debater esses assuntos, etc. Mas por conta da logística e por conta do espaço físico, a gente tem uma limitação natural sobre quantas pessoas a gente consegue impactar, inclusive as pessoas em si, como a vida está acontecendo, você tem que ir buscar o filho na escola, você tem o jogo de futebol com os amigos na quarta-feira à noite. Então, as pessoas também tinham um pouco de dificuldade, talvez, de priorizar e de organizar a nossa agenda. Quando a gente fala nesse momento de pandemia, eu acho que todo mundo teve aquele momento para parar e participar um pouco mais dessas discussões. Então, o que eu posso fazer nessa pandemia, já que eu não estou jogando futebol, já que eu não estou indo para academia, já que eu não estou viajando, eu vou buscar me melhorar como pessoa, me melhorar como profissional, e é aí que entram esses treinamentos. Então, acho que o Google teve diversas iniciativas de treinamentos, não só apenas para os nossos clientes, eu tenho algumas iniciativas que eu lidero dentro do nosso time de treinamentos de veículos. A gente, inclusive, teve uma sessão hoje cedo, mas também treinamentos abertos para o mercado, onde todos conseguem participar, não precisa ser cliente do Google, qualquer pessoa que esteja interessada consegue, que é o chamado Google Academy, e eles têm treinamentos mais focados em produto, mas também treinamentos focados em insights. Então, acho que essa troca de informação, ela está se tornando muito mais rica nesse momento de pandemia, porque a gente está dando mais valor para esses momentos que a gente passa conectado, que a gente passa conversando e etc. Então, acho que é através da troca de informação e através dos treinamentos, que graças a Deus eu fico muito feliz de ver isso, estão crescendo cada vez mais. A forma que a gente está vendo que nós, pessoas e seres humanos, estamos encontrando para continuar interagindo, para continuar se comunicando e aprendendo. Então, eu vejo muito isso. Eu acho que é o desafio e a oportunidade que surge na adversidade dessa situação toda. Eu acho que está sendo extremamente positivo. Maravilha. Quer complementar, Thalita? Acho que o Luiz falou bastante aí, mas é muito disso, né? A gente até o volume de lives, talvez agora a gente vai passar por um outro momento, né? De entender mesmo como que vai se comportar isso, mas com certeza eu acho que a informação ela se tornou cada vez mais rica e as pessoas de fato estão buscando cada vez mais informação, dado passa a ser aí ainda mais um tesouro para todo mundo. Acho que é isso. Maravilha. Pegando o gancho, você está com uma iniciativa na OLX, a gente está chamando de publicidade para todos. Ela tem como objetivo, de fato, a gente fez um trabalho de doação de mídia para o pequeno e para o médio cliente da OLX, são mais de 40 mil clientes, e um segundo momento disso é um trabalho educacional, a gente vai dar aulas para esses nossos clientes sobre publicidade digital, desde o básico até um nível de segmentação, né? Acho que a gente precisa falar de dados first party, essas coisas, mas a gente pode falar de segmentação de contexto. Então, são iniciativas, né, treinamentos que a gente consegue também educar o mercado, né? De novo, volta para a digitalização, cai no nosso nicho de publicidade digital, marketing digital, que é muito curioso. Talvez a gente ganhe mais papo sobre isso. Acho que nessa frente, até complementando, Rafa, desculpa aí se eu te interrompi,
Muito bacana, fico feliz de saber que vocês estão com a iniciativa e até queria aqui usar esse espaço para falar que a Cielo também super se disponibiliza para entrar nisso com vocês. A gente, desde o começo, fez, como eu falei, né? A gente procurou lá o Sebrae lá atrás. Recentemente a gente fez, semana passada, um curso que foi 5 dias rumo à digitalização. Então, foi um curso do Sebrae totalmente online, obviamente, que a gente convidou um dia por semana, teve mais de 50 mil inscritos, alguns profissionais, alguns cases aí de empresas para justamente mostrar como que eu posso fazer com que meu negócio seja digital, desde como eu vou abrir uma loja ou vou começar a vender pelo celular, até como que é a estratégia, o que eu posso anunciar, como que eu fotografo o meu produto, como eu faço uma experiência de venda para o meu cliente. Então, acho que a gente passou por essa experiência, está fazendo muita live, também relacionado a esses temas nos nossos canais, né, nos canais sociais da Cielo, com esse guarda-chuva que a gente chamou de Cielo Movimenta. A gente fez uma parceria aí com vocês também, com a OLX, que uma coisa que a gente percebeu onde eu coloco esses meus produtos, qual que vai ser essa nossa vitrine. A gente fez com vocês, a gente ficou aí durante 2 meses com uma vitrine com a loja virtual da Cielo, em que a gente direcionou nossos clientes que não tinham espaço para uma vitrine, não clientes também, para anunciarem via OLX, e a gente acabou jogando mídia para lá, para conectar mesmo quem queria vender com quem queria comprar. Então, tem aí algumas iniciativas movimentando para a movimentação desse mercado, e acho que a OLX tem sido um bom parceiro nesse sentido, e acho que é uma plataforma de muita oportunidade aí nesse momento. E aí, do ponto de vista de anunciante, eu recomendo super as bases da OLX, porque a gente usou demais. E foi muito bom mesmo para a gente. Então, todas as audiências que a gente conseguiu capturar lá dentro, seja do pessoal que criaram as lojas ou que fizeram a navegação lá para entender os produtos que a gente estava oferecendo do ponto de vista de adquirência, o Superlink, que é um dos nossos produtos, foram muito efetivas. Então, só voltando aí no início, acho que esses cursos, eles são super bem-vindos e a gente tem que cada vez menos parar de guardar informação, né? Eu acho que a gente, como profissional aí de marketing, não tem um tema mais em voga do que esse, né? Do que como usar o marketing digital. A gente tem que compartilhar esse conteúdo, é nosso papel de educação. Então, acho que a gente tem que incentivar isso até como caráter pessoal, assim. Eu ajudei muitas pessoas, muitos amigos ao longo aí dessa pandemia com dicas que a gente fala, quando você fala alguma coisa, você fala assim, nossa, mas isso é muito básico. É muito básico para a gente, né? Então, acho que a gente tem esse papel aí também, pessoa física. Boa, maravilha. E aí vamos agora falar na prática, né, de compra de mídia, né? E até vou emendar com uma pergunta aqui do Luiz, que até mandou um abraço para vocês, conhece vocês. O que você, vou fazer um gancho aqui com uma das perguntas dele, né? Do ponto de vista de comportamento em mídia, estou fazendo aqui um link, entendendo que a compra pode ser uma compra de mídia também, né? E falando especificamente aí na prática, né, o que vocês enxergam na compra de mídia? O que mudou agora? E o que a gente pode esperar para frente? Acho que a Thalita pode responder essa, pode começar bem agora. O que mudou? A gente está, como anunciante, a gente está muito mais chato em relação aos planos. O teste que a gente faz é dentro das certezas que a gente tem, né? Eu falo. Então, a gente está com pouco espaço, infelizmente, para erro, e acho que eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que sempre falou, Thalita, aqui a gente não tem compromisso com o erro, né? Tem que testar, entender, mas agora a gente está com um espaço muito mais limitado para isso. Então, de fato, a gente acaba sendo muito mais criterioso a forma de compra está muito mais criteriosa
em relação a resultado, a gente está, e aí isso é uma realidade das empresas, a gente não está conseguindo fazer planos de mais de 3 meses de investimento, então as nossas aprovações elas estão muito mais pontuais, estão sendo plano a plano de fato, está sendo na unha, porque a gente tem que medir o resultado e mudar as alavancas de forma muito rápida, né? Acho que o que vale e o que foi bom do ponto de vista da Cielo é a consistência da comunicação e consistência das propriedades também. O Luiz que fez essa pergunta, eu vi, né, que inclusive ele é da Globo, acho que foi muito sábio. A gente tem 2 plataformas aí super importantes para a gente tinha firmado uma parceria com a CNN no início do ano e também tem como propriedades pequenas empresas, grandes negócios e o Caldeirão do Hulk. Então, ter essa consistência de comunicação, ter essas propriedades também ajuda muito, né, a tanto rentabilizar a nossa mídia, mas ter uma conversa de forma coerente. E aí, Então, vou aproveitar o... Oh, desculpa, você tá... Pode não, acho que é muito disso. O que mudou é um pouco desse imediatismo, mas ainda bem que a gente estava respaldado por propriedades que a gente já vem aí trabalhando há algum tempo. Legal. Eu ia emendar no seguinte, super entendo, né, que tá mais desafiador agora, acho que é óbvio, né? Mas aí quando você tem que tomar uma decisão, claro que você tem algumas variáveis, mas quando a decisão é pautada em dados ali, como é que você diferencia o que faz sentido para você, para ser ela? Eu acho que uma coisa é fato, um modelo de assistência, ter um modelo de assistência implementado faz toda a diferença. Uhum. Não adianta a gente ir naquela máxima, vamos cortar ali, vamos deixar só fim de funil, porque obviamente a piscina fica rasa e agora a gente tem que construir novas mensagens. Então, acho que no processo de decisão é muito olhar o modelo de atribuição, e ele vem mudado muito, né? Com as mudanças de comportamento também, alguns veículos que não performavam tão bem passaram a performar, então acho que é constante olhar o dashboard ali constantemente. Então, o processo de decisão passa, obviamente, a primeira coisa, o que está dando resultado, em que proporção, olhando o modelo de atribuição, olhando o modelo de assistência. Acho que a minha tomada de decisão parte por aí, né? Acho que é isso. E Lipe, você acha aí, você como no meio do caminho aí, você está vendo, né, a compra de mídia, né, um olhar muito mais próximo agora de preço, né, que está, né, no momento onde os CPMs estão caindo, essa questão é super importante. Você acha que o uso de dados, segmentação está sendo também relevante, né? Ou seja, o anunciante tem buscado clusters específicos, talvez mudando. O que você está enxergando nesse sentido? Não, eu acho que é 100% isso. Eu lembro da fala da Thalita no início, falando que determinado processo ou modelo de compra de mídia não pode ser mensurado. Isso ainda existia, né? A gente falava de branding e falava de compras para marca, mas não tem métrica, não tem conversão. Toda compra de mídia tem uma métrica, tem um jeito de mensurar, seja o viability, seja o CTR, seja o CPA, dá para você mensurar isso. E hoje eu percebo cada vez mais que os anunciantes estão migrando exatamente para esses dados, para pautar e para você conseguir entender de fato o que está funcionando e o que não está funcionando e fazer essa migração. Eu acho que o impacto em volume, em receita de CPM, ele é um impacto que é momentâneo. A gente vê pela redução de demanda, até por conta de toda a situação do mercado e da economia, mas que não significa que o uso de dados acarreta em menores volumes de investimento, muito pelo contrário, acarreta em volumes de investimento mais específicos, e quando você é mais específico, você tem margens e você consegue investir cada vez mais. Então, é claro que você não vai investir um grande volume, como acontecia antigamente, sem ter visibilidade do qual é o seu público, qual é o seu objetivo, como vai performar aquela campanha. Então, normalmente você começa um pouco menos agressivo, com volumes um pouco menores, mas como você está fazendo o processo, digamos, da forma correta, com o uso de dados, você consegue expandir isso e aumentar o volume de investimento ao longo do tempo no que de fato está performando. Eu acho que o volume de investimento ele cai para sites e parceiros e veículos e processos que não funcionam.
Então, acho que a gente cada vez mais vai ter que se provar todos os dias com base em dados para conseguir comprovar. E queria mandar um abraço também para o Luiz Kosuki, super parceiro, a gente já trabalhou junto há alguns anos atrás, aí está na Globo. E complementando, que eu estava dando uma olhada na pergunta dele, acho que também tem um lado de consumo e do comportamento dos nossos consumidores, que vai ser muito interessante de a gente analisar e não tem resposta, na verdade. A gente vai precisar entender como o consumidor está se comportando. Então, a gente já sabe historicamente que conversão em mobile é uma coisa que não acontece com tanta frequência. Normalmente, a pessoa sempre navega pelo mobile, está pesquisando. Estou no metrô, preciso comprar uma cadeira. Eu vou pesquisar, mas eu não vou fechar aquela compra no momento no mobile, porque a experiência às vezes não é a melhor, então eu vou deixar para o desktop. Será que esse comportamento ele vai continuar sendo o mesmo agora que as pessoas estão cada vez mais conectadas? Será que o processo, a jornada do consumidor vai mudar? Eu acho que isso é uma coisa super interessante, que a gente vai viver essa mudança na pele e acho que só o tempo vai dizer. Eu acho que as compras online vão crescer cada vez mais, seja por comodidade ou seja realmente pela necessidade de uma quarentena. Mas acho que só o tempo realmente vai dizer. Acho que é importante a gente ficar antenado nessas mudanças e, obviamente, usar os dados, insights, para conseguir se pautar. Não adianta a gente tentar adivinhar no achismo, né? A gente tem dados para comprovar. Boa, boa. E se me permite aí complementar também, Claro. Luiz, acho que uma coisa que eu lembrei é o uso de audiência. Acho que um ganho que a Cielo teve foi, de fato, começar a captação e ter a audiência, trazer essa audiência própria, né? Então, hoje a gente já tem uma BigQuery e a gente consegue cruzar aí os dados de dentro da Cielo com os dados de mídia, então essa audiência, ela é propriedade Cielo, isso faz com que a gente tenha uma possibilidade muito mais rápida de entender comportamentos e poder traçar ações e poder direcionar os veículos também com essas ações no momento mais correto e com a estratégia mais correta. Então, acho que estudar audiências e ter e reter essas audiências novas que estão chegando com novos comportamentos é super importante e é algo que a gente está usando muito hoje, bastante mesmo. Até vou também trazer outro exemplo, né? Estou tentando aqui tangibilizar um pouco para vocês. Tem um comportamento de clientes que estavam fechados e passaram, né, a vender no digital, que não adianta a gente só impactar, não adianta mais a gente só impactar ele com as nossas réguas internas, que a gente precisa encontrar. Tem muita gente que não sabia até, não sabe ainda, nossos próprios clientes, uma deficiência, não sabiam que a Cielo vai além da máquina, que ela podia prover aí outras soluções. Então, eu ter essa audiência, ter já captado comportamentos de navegação do meu próprio cliente, fez com que eu pudesse também, e aí o Google, mais uma vez, ajudou muito a gente, agradeço aí a Arima, a Bruno, que são colegas, Bruna, que são colegas do Luiz, pudesse encontrar os nossos próprios clientes na mídia, né, e oferecer os nossos produtos. Então, o Superlink, que é um produto que eu tenho há 2 anos, ele cresceu 600%, é um produto que não é um produto novo, né, em contratação. Então, isso mostra que, de fato, quando você usa a audiência de uma forma correta, impactando ele no momento correto, mesmo quando é seu próprio cliente, você acaba conseguindo aí atingir ele e reter ele de outras formas. Boa. Aproveitando, tipo, às vezes a gente tem... Claro que o resultado é importante, né, no final, mas a primeira coisa, quando a mensagem é correta, você já tem o primeiro passo, né? Então, quando você sabe a audiência que você está impactando com um contexto, com mensagem, é o primeiro passo, né? A consequência disso vai ser um resultado positivo, né? Mas a primeira coisa é você ter a informação muito bem acurada, né? Entre a audiência que você está impactando e a mensagem que está passando, né? Então, normalmente o resultado é positivo, né? Mas enfim, a gente trabalha com mídia. Gente, está chegando no fim, eu vou aproveitar fazer um gancho com 2 perguntinhas aí que surgiu aqui. E eu acho que eu vou fazer um link de 2 aqui, uma do Luiz Carlos e a outra está como anônima, mas 2 temas super importantes. Primeiro, o Luiz dá parabéns aí pelo nosso papo. Obrigado, Luiz, por ter participado aqui com a gente. E ele cita muito sobre o mercado, né? O mercado pequeno comerciante, né? O mercado pequeno. E aí a pergunta também aqui a outra pergunta, na verdade,
que vocês acham que é o desafio quando a gente fala de mídia, né, para esses pequenos, né, que não estão ainda inseridos na cultura de compra de mídia? Qual o recado, a mensagem que vocês podem dar para esses pequenos aí? Acho que tem muito material e muito material bom disponível dos veículos. Eu acho que o Google, o Luiz comentou aí da Academia do Google, o Facebook também tem um programa aí super, super bacana em que acho que acelerou aí a tentativa de aprendizado sobre como se investir nesses canais. Então tem muito material disponibilizado. A própria Cielo, a gente também, eu vou aí vender um pouco do nosso peixe também. A gente está tentando trabalhar muito nesse viés aí educativo, tem muito dado e muito dado de mercado. A Cielo, semanalmente, ela lança um boletim, ela tem um boletim no nosso site que a gente consegue ver o acompanhamento de cada um dos negócios, de setores, então desde como está o comportamento do setor de alimentação, como que está o comportamento do setor de vestuário, etc., e ver semana a semana as tendências. Acho que tem muita informação para ser acessada, então acho que é o momento, não é algo difícil, não é um bicho de 7 cabeças, e tem muita gente e muito veículo aí esforçado para trazer esse pequeno para dentro, para entrar nesse mundo da digitalização. Perfeito, Thalita. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que é se envolver e se cercar de parceiros confiáveis e estratégicos, né? Eu acho que hoje em dia, além de produto, além de tecnologia, então o Google tem diversas plataformas de compra de mídia, de venda de mídia, mas a plataforma, a tecnologia em si, ela é uma commodity, ela é uma coisa que não é o diferencial. O diferencial mesmo é a consultoria, são os insights e a parceria que você precisa ter. Então, se envolver, se você é um anunciante pequeno, com uma agência que você confia, que vai te trazer os insights corretos, que te dá visibilidade e transparência, com um veículo que você tem certeza de que te vende o espaço publicitário que você está buscando, que está comprado com seus resultados. Então, o seu sucesso tem que ser o sucesso desse veículo. Eu acho que é muito importante, e acho que o mais importante também é perguntar, é questionar. Eu sei que CPM, CPC, CTR, para muita gente, para nós que isso é nosso dia a dia já há anos, é super comum, mas pode ser confuso, pode ser um pouco assustador esse tipo de coisa, mas acho que não existe pergunta errada, né? Acho que o errado é não perguntar. Então, questionar os seus parceiros, buscar entender, se está com dúvida com alguma coisa, pesquisa, etc., que isso é essencial para o amadurecimento como profissional. Então, acho que é nunca ficar com vergonha de perguntar, sabe? Eu, aqui dentro do Google, me relaciono com diversas pessoas e, assim, uma mais incrível que a outra, e às vezes eles falam de alguns temas, assim, super corriqueiros e eu não estou entendendo. Então, vamos perguntar, vamos entender, não, mas o que significa isso? Eu não estou familiarizado, etc. Isso não tem vergonha, sabe, de não saber. Acho que é super importante a gente ter essa humildade de estar sempre disposto a aprender uma coisa nova. Boa. Acho que você respondeu um pouco aí a provocação aqui que o Samuel fez, né? Como é que o pequeno empreendedor ele pode iniciar nessa cultura de dados, sendo que muitas vezes eles não têm estrutura nem braço suficiente com as grandes empresas. Se apoiar em parceiros, né? Acho que os parceiros eles podem ajudar em muito, né? Se apoiar em conteúdo, se apoiar em como é que se agrega conhecimento, né? De novo, em níveis, né? E sabendo que o nível de investimento que você tem, né? Mas começar com um parceiro que tem expertise nisso é fundamental, né? E eu acho que e quando a gente fala dessa cultura de dados, ela não é um processo rápido, né? É um processo que demanda muito tempo, né? Não dá para começar agora. Então você tem que saber priorizar as coisas, elencar qual o seu nível de maturidade, para onde você começa, né? Para depois você pensar em sonhos maiores, né? Tem muita gente que começa a pensar lá, caramba, eu quero fazer um monte de coisa, mas nem começou pelo básico. Então, se apoie nos parceiros, procure priorizar aquilo que faz sentido para o seu tamanho, né? Você não vai conseguir abraçar tudo. Esse é um processo que demanda tempo, é um processo educacional, um processo que demanda cultura, né? Às vezes tem empresas com culturas diferentes, que é talvez o mais difícil, mudança de mentalidade, né? Então, é isso que eu posso contribuir. Acho que o Felipe também respondeu. A gente está chegando no final, de fato, né? Estamos com 1 minuto. Eu vou deixar espaço para vocês deixarem uma mensagem final aí
até um gancho, né, que foi lá no começo, o que vocês imaginam de pós-pandemias? Se é que a gente pode falar isso, né? O que a gente pode falar da propaganda, né, da publicidade do final, né? O que a gente pode, no final não, né? No pós-pandemia, né? O que vocês imaginam? Quer ir aí, Luiz? Não, Thalita, fica à vontade. Bom, acho que é um pouco do que eu falei. Acho que eu tenho dois recados aqui para dar, que eu queria usar esse espaço e essa audiência que está assistindo a gente. A primeira coisa é que a digitalização é uma realidade, ela tem que ser uma cultura nossa, não adianta. Isso daqui a gente veio para ficar, né? Não tem jeito. Então, acho que o novo normal, que é até um jargão que está sendo utilizado, é com certeza a digitalização, os processos serem mais digitais. Eu acho que essa, com certeza, é a principal mudança, e aí estou falando no aspecto da mídia. E aí, meu outro recado, que aí eu usando um pouco da audiência aqui de vocês, é que a Cielo, ela tá, não, isso não está na minha liderança, mas é uma área da Cielo nova que está sendo formada, que é justamente para o uso desses dados que a Cielo tem. Então, hoje a Cielo está presente aí em 99,9% dos municípios, por cento dos municípios brasileiros. A gente passa, como eu disse, mais de 200 milhões de cartões físico e e-commerce por mês. E aí, com isso, a gente tem dado de cada transação, hora, valor da compra, obviamente de uma forma clusterizada, mas a gente tem perfil de renda, perfil de consumo do setor, enfim. A gente entra como um novo player do mercado para integrar nossas bases com o OLX, com o Google, etc., para, de fato, os anunciantes também poderem usar esses dados Cielo para campanhas segmentadas. Então, essa é uma novidade aí da nossa companhia. A gente está super à disposição, tem já conversas, inclusive, com a OLX nesse sentido, também conversas com o Google. Então, também disponibilizo o meu contato. Se algum anunciante tiver interesse de conhecer, eu encaminho para a área necessária. Tá. Meu e-mail é martorelli, com 2 L's i, @cielo.com.br. Tinha que vender esse peixe. E queria agradecer também, encerrando, agradecer o convite do Marcelo, da OLX, agradecer você, Rafa, pelo papo, acho que você conduziu aí super bem, deixou a gente super à vontade para passar um pouquinho aí de conhecimento, agradecer o Felipe aí pela parceria nessa live. E os meus parceiros também, que tudo que eu contei aqui é muito por conta do meu time, então agradecer super meu time que está lá no dia a dia fazendo as coisas acontecerem, e os meus parceiros, a DP6 e a Almap. Obrigada, gente. Maravilha. Lipe, 30 segundos para a gente não tomar o tempo aqui da galera. Fechado, acho que nem tem muito o que falar, acho que a Thalita falou tudo. Muito legal a iniciativa da Cielo. Eu queria falar que é desafiador, vai ser desafiador, está sendo, né? Já está sendo há 4 meses, desafiador tudo isso, mas que nós como sociedade, nós como empresa, como empresas e como economia, vamos conseguir passar por tudo isso. Eu acho que a gente tem a força para conseguir aprender como é que vai ser essa nova compra de mídia, esse novo consumo, essa nova proteção de saúde. Então, acho que fica mais o recado para a sociedade, sabe? Acho que é super importante e eu vejo cada vez mais as pessoas se preocupando com o outro e pensando na saúde como um todo. Eu acho que isso acaba sendo um resultado positivo. Muito bom, gente, muito bom. Acho que não tem nem o que complementar vocês, mas acho que é isso, né? 2 palavras fundamentais de agora e para frente é empatia, né? Que vocês trouxeram também nos temas, e a questão de digitalização. Tudo isso vai ser transformado em negócio mais para frente, né? E esperamos que o mundo está incerto para todo mundo, né? Vamos esperar que tudo vai dar certo e de fato vai passar, as coisas vão ficar melhores. Queria agradecer você, Lipe, Thalita, pela participação. Maravilha o nível de conteúdo que vocês trouxeram. Acho que a discussão foi super boa. A gente poderia ficar aqui falando bastante mesmo, né? Eu até tinha mais perguntas, mas acho que eu consegui, pelo menos, resumir aquilo que eu queria discutir com vocês. Super obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. A gente vai disponibilizar um link aí para depois quem quiser compartilhar e assistir novamente ou compartilhar com alguém também que não assistiu. Nosso contato, né? Quem quiser entrar em contato com a gente tem um LinkedIn também. O meu e-mail é rafael.carvalho@olxbr.com.
também fiquem à vontade aí para a gente, se quiserem tirar outras dúvidas que não foram respondidas aqui também. Tá? Super obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Beijo. Obrigada. Valeu.